Olá, colega dentista, eu sou Marina Lara, ortodontista, e hoje estou aqui na minha clínica, no meu consultório, para te falar de um tema fundamental que é o uso do WhatsApp na odontologia. Hoje a gente sabe que está plenamente difundido o uso do WhatsApp e nos consultórios odontológicos essa ferramenta tem agilizado muitas vezes o processo de comunicação com os pacientes. Porém, é fundamental que nós, cirurgiões dentistas e a nossa equipe, secretárias e auxiliares, estejam muito atentos às possibilidades de erro e de dificuldade de comunicação no uso do WhatsApp. Nós não podemos utilizar o WhatsApp de maneira indiscriminada dentro do consultório, porque isso pode nos posicionar em algumas situações de comunicação inadequada com os nossos pacientes e pode nos colocar em uma posição de difícil resolução depois. Então nós estabelecemos um protocolo de comunicação via WhatsApp, que no final desse vídeo, se você quiser, você vai poder receber esse protocolo por escrito. Porém agora eu quero destacar os 3 principais erros que nós temos visualizado no dia a dia no uso do WhatsApp, dos nossos alunos, dos nossos colegas que fizemos consultoria, e também aqui nós alinhamos o protocolo dentro da nossa própria clínica. O primeiro erro é realizar comunicações e negociações financeiras via WhatsApp. Então veja, esse aspecto é muito relevante. E por exemplo, aqui no dia a dia da nossa clínica, nós trabalhamos com ortodontia, com reabilitação, com estéticas e muitas vezes nós apresentamos um projeto para o nosso paciente que tem um determinado valor. Na maior parte das vezes nós já deixamos a consulta agendada para iniciar o tratamento e na maior parte das vezes nós já finalizamos pessoalmente a negociação, assinamos o contrato e definimos no mesmo dia da consulta em que foi apresentado o plano, nós já definimos os pagamentos. Porém, em um pequeno percentual de casos, às vezes o paciente leva o plano de tratamento para fazer uma análise ou para conversar com o marido, para conversar com o pai, e aí muitas vezes se inicia um processo de comunicação para organizar muitas vezes a forma de pagamento ou um parcelamento um pouco diferente do que foi proposto. O ponto aqui, pessoal, é que essa negociação financeira ela não pode ser realizada via mensagem ou mesmo via áudio, via mensagem de áudio no WhatsApp. Essas negociações, elas precisam sempre ser realizadas, preferencialmente pessoalmente e, se não for possível, conversando pelo telefone, tá? Então esse é um aspecto fundamental. Por quê? Porque as mensagens de áudio e as mensagens escritas, elas não têm um tom de conversa, elas digamos, não expressam, né, a intenção e o tom e a delicadeza na forma de comunicação. E muitas vezes a secretária pode ter dito algo num tom amigável e essa mensagem ter soado negativamente ou de uma maneira agressiva, né, aos ouvidos do seu paciente. Então a primeira regra que você deve estabelecer e que eu estabeleci é que todas as negociações de comunicação financeira são realizadas por ligação telefônica. Isso significa que todas as comunicações que envolvam caráter financeiro devem ser realizadas preferencialmente pessoalmente, ao vivo com o paciente e, se não for possível, via ligação telefônica. Ou seja, jamais enviar mensagem de áudio ou mensagem de texto via WhatsApp ou qualquer outra ferramenta, realizando cobrança de débitos em aberto, negociação de valores pendentes ou mesmo negociação de valores e formas de pagamento de novos tratamentos, ok? Isso é uma regra fundamental e que você e a sua equipe devem estar bem atentos. O que deve ser feito é o seguinte: você pode telefonar para o paciente ou a sua secretária, avisar do débito em aberto com toda a delicadeza, avisar do pagamento que deve ser realizado na próxima consulta ou negociar alguma estratégia de pagamento. Porém, após a ligação e a combinação via ligação telefônica, pode e até é recomendado que seja enviada uma mensagem de texto apenas para formalizar o que foi combinado via telefone. E essa mensagem de texto pode ser assim: prezado fulano, então, conforme falamos no telefone, envio essa mensagem apenas para registrar o que foi combinado. 2 pontos. Na próxima consulta, dia tal e tal, devemos acertar o débito em aberto correspondente ao valor de tal, por exemplo. Tá? Porque daí sim ficou formalizado e inclusive você potencializa, né, a chance do paciente realizar aquele pagamento que ficou pendente, ok? Fantástico. Então a primeira regra é
Nada de enviar mensagens de áudio e texto com negociações e cobranças financeiras. Essas devem ser feitas via ligação telefônica e depois enviada uma mensagem de texto confirmando de maneira delicada o que foi combinado, tanto uma negociação, como um valor, como um débito em aberto, certo? Maravilha! O segundo erro de comunicação via WhatsApp, que eu tenho visto frequentemente, né, nos colegas em que eu prestei consultoria, nos nossos alunos, e que você deve parar de fazer imediatamente, é conversar sobre questões do tratamento com o paciente via mensagem escrita ou via áudio de WhatsApp. Ou seja, vamos supor que o paciente está em tratamento e teve uma fratura, teve uma restauração que teve uma falha, algum fato novo clínico, tá? Que não tem necessariamente conexão com o tratamento em andamento, mas que ocorreu. E aí você solicita uma tomografia para avaliar, a tomografia chega na clínica e o paciente envia um WhatsApp para sua secretária para saber o que você viu na tomografia, se tinha uma fratura, se tinha uma cárie, se ele vai perder o dente, enfim, ou não, né? Essas respostas clínicas, as questões clínicas, né, dos tratamentos, elas têm que ser realizadas também, preferencialmente, presencialmente com o seu paciente, principalmente se for um assunto que fraturou a raiz, que vai perder o dente, que tem que retratar o canal, que tem que fazer a extração do dente, ou que o implante teve uma falha no implante, enfim. Principalmente se for uma notícia ruim, obviamente, tá? Mesmo que não seja uma notícia ruim, mesmo que seja um ajuste clínico, vamos precisar ajustar a restauração realmente tem uma falha. Nada disso deve ser feito via mensagem de WhatsApp, tá? Muito cuidado, pessoal, porque assim, ó, principalmente se você utilizar a sua secretária para fazer a interferência nessa mensagem, você diz, fala pro fulano que ele tem que vir aqui e retratar o canal. A comunicação dela, via mensagem escrita ou via áudio, ela já vai ser diferente da que você falou, e essas questões pode deixar o paciente angustiado, mais preocupado, mais inseguro, se sentindo assim desamparado em relação ao tratamento, ok? Então o que ela pode dizer, o seu exame chegou, a doutora assim que o mais breve possível vai te telefonar, vai te dar o retorno, e aí a tua secretária tem que ser bastante eficiente para colocar na sua agenda Google, tá? Aquele compromisso. E se você não trabalha com agenda Google e não tem uma estratégia de organizar as rotinas e as tarefas do dia a dia, eu já vou deixar no final desse vídeo mais uma mensagem importante para você. Mas enfim, a tua secretária vai organizar para que você tenha esse tempo, esse horário disponível para fazer essa ligação. Ou, melhor ainda, ela já vai chamar o paciente para vir pessoalmente conversar com você, olhar os exames junto contigo. Ok? Então nada de mensagens de áudio e de texto falando sobre questões clínicas do tratamento. As mensagens de áudio e texto no WhatsApp, elas são prioritariamente para lembrete de consulta em algumas situações específicas, porque se você entrar no nosso blog Power Doctor, você vai ver que alguns tipos de consulta nós também recomendamos que seja feita a ligação de lembrete de consulta, tá? Algumas consultas também não devemos enviar WhatsApp para lembrar, devemos fazer uma ligação, tá? Mas o WhatsApp tem que ser utilizado então com cautela, né, em situações mais simples do dia a dia, então jamais para discutir tratamento. Então esse seria o segundo erro. O terceiro erro, tá, porém não menos importante, é o uso inadequado dos emojis, né? Então a gente vê o pessoal enviando muito coração às vezes numa situação que não é muito adequada, ou mesmo o joinha, tá? E muitas vezes, gente, o emoji ele pode soar uma mensagem inadequada também para a formalidade e para o dia a dia do consultório, tá? E principalmente em relação ao joinha, porque o joinha, se a pessoa assim envia uma mensagem um pouco mais delicada, do tipo assim, não vou poder comparecer na consulta, ou meu dente ainda está doendo, veja com a doutora o que pode fazer, e a secretária manda um joinha de volta, isso pode soar pejorativo. Muitas vezes o joinha ele soa do tipo tanto faz, né? Do tipo, tá bom, tá, whatever, né? E não é isso que a gente quer. Ao contrário, a gente quer que o nosso paciente se sinta acolhido, que o nosso paciente se sinta importante, como ele realmente é, e que ele sinta que a nossa equipe está comprometida em prestar-lhe o melhor atendimento possível. E o joinha pode ter conotação de indiferença. Então, muitas vezes, se o paciente fala, eu ainda tô com dor, veja com a doutora o que pode ser feito, ela pode e deve dizer
por escrito, fulano, poxa, sinto muito que você ainda está com dor. Falarei com a doutora ainda hoje e ela vai te ligar para definir os detalhes do procedimento que será realizado. Entendeu? Muito melhor do que um joinha. Então esses são os alertas, eu quero que você convide a sua equipe para assistir esse vídeo com você e também quero te convidar, se você, meu colega dentista, tem a ideia de aprimorar o seu consultório, aumentar a sua produtividade, melhorar a sua atração e captação de pacientes, treinar melhor a sua equipe, eu quero te convidar para você participar da Semana Power Doctor. A Semana Power Doctor é um evento totalmente online, totalmente gratuito, onde eu vou apresentar para você as principais estratégias do método Power Doctor, que é um método de impulsionamento do cirurgião dentista dentro do contexto da odontologia de alto valor agregado. Você vai ver aqui na descrição desse vídeo o link para você se inscrever na Semana Power Doctor. E se você quiser receber o protocolo de utilização do WhatsApp, ou seja, uma descrição dessas regras que nós falamos aqui, para que você possa imprimir e colocar ao lado do telefone da sua secretária, para que ela possa estar sempre atenta a prestar o melhor atendimento possível para os seus pacientes, aumentando a percepção de valor agregado do seu trabalho. Eu te vejo na Semana Power Doctor. Até lá!